Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos juntos com as informações que interessam aqui a nossa região, a São Roque, Mairinque, alumínio. Recebemos aqui o vereador Alexandre Amaral, outro dia falando de alumínio. Vamos receber em breve aqui o Túlio Camargo, vai falar de Mairinque, e nós vamos aqui apresentar os nossos convidados no programa de hoje. Estamos recebendo aqui o advogado Glauber Bess, que é um advogado criminalista. Poxa, Glauber, eu tô ficando velho, Glauber. Eu fui no seu aniversário, gravar seu aniversário, 1987. Você tinha quantos anos? Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Na verdade, o aniversário foi o aniversário do meu pai. Do seu pai. Você acha que nem tinha nascido, então? Não, foi aniversário de 37 anos dele. 37. É. Na verdade, era você... Eu, Reinaldo Kiel e o... Carlos Melo. Carlos Melo. Pode ficar bem pertinho. Então. O Carlos Melo tava com... ele que fazia as entrevistas, né? É, a gente animava o aniversário. É. E hoje, quando você assiste o vídeo, boa parte já não tá mais aqui. Poxa vida. É porque 87, né? Já são 97, 30 anos. 31 anos, né? E você tem quantos anos? Eu tô com 39. Então você era um menininho. Porque eu vou pegar, você passou pra mim essa gravação, porque na hora do parabéns, alguém caiu no bolo. Como é que foi? Meu pai quis carregar os dois. E não aguentou meu irmão caiu no bolo. Pô, preciso pegar, você já passou pra mim essa gravação e eu vou trazer aqui. A gente, olha, nem existia naquele tempo o vídeo cacetado no Faustão. O Faustão começou em 90 na Globo. E a gente já tinha as videocassetadas. Poxa bacana, vida. Né? Mas a gente tá trazendo você aqui, o empresário Rock Fan conosco aqui também. Boa tarde, Rock. Prazer em recebê-lo aqui. Você também tem história, hein? Eu lembro das lojas Fan, hein? É verdade. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos aqui da mesa. Agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente expor algumas coisas aí que aconteceram e, infelizmente, nós estamos aqui para esclarecer. E conosco o ex-vereador José Carlos Barão de Garcia, o Zé Balaio, que não tem assim aquele... Eu lembro que eu narrava futebol lá em Itu, na convenção, em 85, faz um tempinho também, e o comentarista era José Cláudio Carneiro, que tinha jogado no Ituano, né? Nos anos 50, 60, e eu falava... o craque de ontem, o comentarista de hoje, Cláudio José Carneiro, né? E depois, hoje, a gente tem vários ex-jogadores comentando, né? E para analisar questões políticas, tem o Zé Balaio. Aquele que... ex-jogador. Não, mas você, momentaneamente, que conhece os bastidores da política. Ele é como se um jogador, né, Zé? É interessante essa comparação que você faz, porque realmente a gente acompanha hoje as transmissões esportivas e muitas delas contam com ex-jogadores de futebol que vêm abrilhantando essa participação da crônica esportiva. Você pega grandes aí, mas eu aqui na região de São Roque fico muito grato a você por ter me convidado para participar de alguns programas, e aqui ao lado de amigos aqui hoje vamos mais uma vez acompanhar as notícias e as razões também, como o Roque falou agora há pouco, de situações que ele enfrentou de ordem legal, né? Isso, é isso que nós vamos falar aqui no programa. Eu só quero lembrar que agora você também pode acompanhar pelo site. Repete o site para mim. webradiogiromix.com.br www.webradiogiromix.com.br e você pode acompanhar a transmissão por lá também. Bom, mas por que a gente está recebendo aqui o Dr. Glauber Bess, o empresário Roque Silva, Rock Fan? Depois a gente vai falar por que é, porque é fã, né? Veio do irmão, né? Mas vamos falar. Mas, Glauber, acontece o seguinte, no 2016, ano de eleição municipal, surgiu uma denúncia de um suposto mensalinho, né, envolvendo o prefeito Daniel da Padaria, citando vereadores da Câmara Municipal de São Roque e também citando o empresário Rock Fan. Foi um assunto divulgado na época, chegou inclusive a ter matéria na TV Tem, nós falamos no nosso site, e aí foi aberto um inquérito. Como é que está essa situação, Cláudio? Depois de praticamente 2 anos, o que aconteceu com esse inquérito? Aquela denúncia caminhou? Não, a denúncia não caminhou. Veja bem, como o Daniel ele era prefeito na época, ele tinha o foro privilegiado, o inquérito tramitou no Tribunal de Justiça. E aí o que acontece? Foi dada a oportunidade para os vereadores apresentarem os documentos.
O Daniel foi ouvido na época, o Roque também. Os vereadores apresentaram uma vasta documentação, imposto de renda, declaração de imposto de renda, comprovaram por A mais B que não existia nenhuma possibilidade de terem recebido qualquer pagamento ou oferta. Que na verdade foi dito pelo denunciante e averiguado pelo Ministério Público que eles teriam recebido uma quantia de R$5.000 cada um de 2013 a 2016. Que daria um bom valor, hein? Sim. Um valor muito alto mesmo. E aí o que acontece? O Daniel deixou de ser prefeito, entrou a nova gestão e ele deixa de ter a prerrogativa, que é o foro privilegiado, e o inquérito policial, que é um ato processual que é para investigar. Tá? Eu vou falar uma conversa bem coloquial para não trazer nenhum juridiquês aqui. E a promotora analisou todas as provas, viu que não tinha embasamento algum, não existia nenhum tipo de prova, pediu o arquivamento, o juiz concordou, arquivou e não se discute mais, até que se prove o contrário. E aí, diante disso, foi estudado e foi pedido a instauração agora para ver se não houve o crime de denunciação caluniosa, que agora está tramitando e nós estamos aguardando da justiça quem é o verdadeiro responsável e qual a razão de ter feito isso. Agora, você falou que o prefeito Daniel tinha um foro privilegiado por ser prefeito. Os vereadores também têm esse direito ou é só... como é que funciona? Para o legislativo também? Não, na verdade o que acontece, como ele estava sendo investigado, todos acabavam sendo investigados também pelo tribunal. Porque como é um caso só, e o foro privilegiado avoca, chama. Então, aquele inquérito tramitou no tribunal por conta disso. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que não tem um cargo executivo, vai responder na justiça comum. Na justiça em primeira instância. Isso é a lei processual penal. Tá? Isso é uma questão de lei, não é nenhum privilégio. Quem vai investigar é o próprio tribunal e no caso de prefeito, a lei assim decide. Tá? Pois é, então você explicou que teve essa denúncia, esse inquérito não caminhou, um processo arquivado. Na oportunidade, eu quero agradecer aqui o Roque Fã, porque o Roque sempre atendeu a imprensa na boa ou na ruim. Se era para dar uma notícia boa, Roque, temos aqui uma informação legal. O Roque, pois não, eu falo. Roque, recebemos aqui uma denúncia e você está sendo citado. E você também, a gente estava fazendo o programa ainda lá pela rádio, por telefone você entrou. Então, Roque, eu quero agradecer aqui a sua presença, porque quando veio esse assunto, você veio e colocou seu ponto de vista. E nada mais justo agora que, como informou o advogado, o inquérito encerrou, você ter essa oportunidade. Roque, como é que foi essa denúncia para você e ter passado esse período com essa denúncia, Roque? Bom, na verdade, foi uma situação que eu não esperava, não tinha noção de coisas desse tipo. Quando eu recebi a informação, através do meu filho, que a mídia estava me procurando em relação a essa denúncia, eu fiquei preocupado. Obviamente que a gente tem um nome na cidade, eu sou empresário, dou emprego, a minha empresa é uma empresa familiar, né? E eu me senti perseguido, porque nós estávamos entrando numa situação eleitoral e exploraram isso de uma forma positiva para alguns, mas aí, veja bem uma coisa, a questão política é algo que é discutível em questão política. A questão pessoal, o que eles fizeram, na verdade, esse rapaz aí, ele invadiu a minha privacidade, ele invadiu a minha família, denegrindo pessoas sem ele ter um mínimo de falar assim, olha, até aqui a prova de determinada coisa. Quer dizer, caminharam com essa situação toda, eu não vou nem entrar na questão política, mas o prejuízo pessoal meu foi muito grande. Porque as pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente na cidade, como empresário,
eu acabei, de uma certa forma, saindo um pouco do foco de eventos da cidade, tudo, por questões que você, às vezes, entrava no supermercado, você percebia o olhar de pessoas, falava assim, poxa, esse rapaz aí está envolvido com coisa errada. Então, infelizmente, usaram isso aí de má fé, prejudicaram muito, e hoje, graças a Deus, eu estou podendo, através da justiça, provar que eu não tinha envolvimento nenhum com isso, que eu não tinha nada com isso, entendeu? E agora nós vamos ver a fundo quem está por trás disso, né? Então, o desgaste pessoal, o desgaste da família foi muito grande. Eu acho assim, olha, eu acho que as pessoas antes de, até na ocasião, eu te passei isso aí, as pessoas antes de fazerem qualquer tipo, tem que ter prova. Tem que provar que, olha, isso aqui realmente aconteceu. Agora, simplesmente jogar por uma questão política, prejudicando uma família, um empresário. Você veja bem, hoje eu estou com 52 funcionários. Quer dizer, a gente gera emprego, traz riquezas para o município, acredita no município, quer dizer, estou investindo no município, e você pega de pronto pé aí uma situação que você desconhece. Foi muito desgastante, graças a Deus agora as coisas estão caminhando como realmente deveria, mas o desgaste ficou. E a prova de que pessoas que estavam envolvidas nisso, está aí a condenação, sendo preso, enfim. Eu acho que essa é a situação do momento. Bom, já vou passar para o Zé Balaio. Então, a gente, na oportunidade, e também ele terá o espaço aqui, o Emerson José Ferreira Pinto, conhecido como Xixo, que a gente conhece há tantos anos, né? Sim. E aí, quando surgiu essa denúncia do Mensalinho, eu lembro até que o vereador Zé Camargo? Zé Camargo, o vereador Zé Camargo, ele falou assim, isso daí é denúncia do Xixo. E depois eu entrei em contato com o Xixo, a gente fez uma entrevista, está no YouTube, inclusive, que o Xixo confirma. Olha, essas denúncias aí que o Ministério Público está abrindo desse inquérito, ele fala, certamente são as minhas, porque ele falou que ele tinha apresentado esse tipo de denúncia em São Paulo. Então, apesar que no inquérito não aparece quem fez a denúncia, né, doutor? Mas ele falou que eram as denúncias que ele também tinha apresentado em São Paulo. Aparece. Aparece? Aparece. Aparece sim. Porque na verdade... Só pertinho do microfone, pode até levantar um pouquinho. Na verdade, a denúncia fez uma petição e levou para o Ministério Público, que investiga crimes praticados por prefeitos. O Ministério Público tem por obrigação de ofício qualquer informação que é levada a ele, direcionada ao Ministério Público, de ofício ele tem a obrigação de instaurar uma investigação. E foi isso que ele fez. Ele levou ele fez uma denúncia, levou para o Ministério Público e falou, agora é com vocês. Na verdade, foi isso que ele fez. E agora... E aí deu toda essa... Na época, deu todo um barulho muito grande para os vereadores. Foram acho que 7 vereadores. 7 vereadores, o prefeito... Pode até citar, porque eles têm... Na época foi citado... Zé Camargo, Alacir, José Dentista, Marreiro, Calunga, Daniel, Rodrigo Nunes e o Mandi. E você defendeu os vereadores, o empresário Rockfan ou o Daniel, ou não, você estava só com o Rock? Não, na verdade, o que aconteceu? Pode falar bem na boca dele. Eu fui procurado pelo Daniel bem no finalzinho do inquérito. E quem acompanhou, quem fez a defesa dos vereadores foi o doutor Alfredo Tadeu. Fez um trabalho muito bom. Que é pai do ex-vereador Rodrigo Nunes. E não lembro agora o nome do outro advogado, mas fez uma defesa também, o doutor Wagner Nunes. Ex-prefeito de São Roque. Ex-prefeito de São Roque. Ele fez uma defesa brilhante também, e daí no final, quando eu entrei, o inquérito já estava subindo para o Ministério Público se manifestar. Aí o Ministério Público se manifestou, foi extraído as cópias do inquérito e pedido para ser investigada agora a verdadeira razão de tudo isso, né? Porque você pedir a instauração de uma situação sabendo que não existe aquilo,
sem prova, sem nada, é complicado. A pessoa pode estar cometendo o crime de denunciação caluniosa. Não estou falando calúnia, injúria ou difamação. Estou falando denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. É um crime contra a administração pública. Você dá ensejo a uma situação, provocar a máquina pública, o Ministério Público, o Judiciário, a polícia, para investigar uma situação que não existe. As provas que apresentou, elas não tiveram um fundamento. Não teve sucesso nenhum. A denúncia não teve sucesso nenhum. Judicialmente falando, não teve sucesso nenhum. Tá? Então, é o que eu posso adiantar aqui. Uhum. Para eu não acabar... Eu não vim longe de fazer uma propaganda de trabalho. A ideia não é essa. Tá? Mas é dar uma satisfação de tudo o que aconteceu. Agora, Roque, o Zé Balaio também... Zé, fica à vontade, está acompanhando com a sua experiência. Você tem alguma colocação? Não, eu só lamento que as coisas tenham caminhado dessa forma, né? Sem ter embasamento, você faz esse tipo de denúncia e isso é uma coisa que a gente deve evitar no jogo político, né? Você lançar mão de calúnias, lançar mão de denúncias vazias, isso tudo pode prejudicar, como o Roque falou, a vida particular das pessoas. Então, uma das prerrogativas, eu fui vereador por 5 mandatos consecutivos. E apresentou várias denúncias. Então, mas dentro da esfera legislativa, na minha prerrogativa de legislador, como fiscalização, né, que é um dos principais trabalhos do legislador. Você tem dúvidas a respeito de negócios públicos, você tem o instrumento do requerimento, você pode até abrir uma comissão parlamentar de inquérito, enfim, você tem todas aquelas prerrogativas que são garantidas por lei, né, para que haja transparência no funcionamento da máquina pública. O combate à corrupção deve ser sempre constante, você não pode bobear, né? Você tem que estar sempre... E também o legislativo também tem que ter seus mecanismos de corregedoria, uma série de coisas para evitar que haja também problemas na esfera do próprio legislativo, que é quem fiscaliza o executivo. Mas situações como essa, onde uma denúncia tem pouco embasamento em termos de provas, em termos de consistência jurídica, para que possa realmente chegar a apuração dos fatos e a punição de quem tem culpa, eu lamento que tenha ocorrido dessa forma, tão assim, eu diria, irresponsável, é o que está me parecendo agora pela exposição do doutor, e você, além de tudo, chegar ao ponto de movimentar a máquina pública, né, para depois não se chegar a nada. Então, esses cuidados, todo agente público deve ter, inclusive os cidadãos, né? Às vezes o cidadão se presta a um tipo de jogo político que só vem a dar maior desgaste aos políticos, né? Porque daqui a pouco você pega todo mundo, você joga esse tipo de denúncia e ela não dá em nada, a população ela sempre vai ficar sempre desacreditada dos políticos e também de ações patrocinadas por políticos usando alguém que comumente se chama de laranja, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa, doutor? Não, eu ia perguntar para o Roque, você foi chamado, como falou o doutor Glauber, uma denúncia lá em São Paulo. Você foi ouvido em São Paulo, você foi ouvido aqui em São Roque, você foi chamado quantas vezes por conta desse inquérito, Roque? Bom, na verdade eu fui chamado uma vez só. Uma vez? Só que o que me estranha é o seguinte, o denunciante, quando o meu amigo aqui falou, com pouco embasamento, ele não tinha embasamento nenhum. Isso é o que preocupa no sentido de que, sem provas nenhuma, a pessoa vai à justiça, e obviamente que a justiça está lá para acatar, mas vai sem prova nenhuma, vai lá denunciar. Isso eu acho que foi o que criou tudo. Na verdade, o artifício que esse rapaz faz, o que ele faz? Ele sai daqui e vai no Ministério Público em São Paulo. Nós não temos Ministério Público aqui, Zé? Temos aqui o Ministério Público. Ele poderia ter entrado aqui, doutor? Sim. Não precisaria? Uhum. Não, ele tem aqui. Nós temos uma cidade, temos um Ministério Público. Ele vai lá, provoca uma situação. Porque aqui ele é conhecido já, então ele não tem credibilidade. Então ele provoca uma situação lá em São Paulo, vem aqui, ele pega o jornal dele,
e coloca na manchete o seguinte: vereadores, prefeito, empresário é investigado pelo Ministério Público. Em momento nenhum ele diz assim, eu denunciei lá e estou denunciando. Não, ele coloca como se o Ministério Público estivesse fazendo a investigação. Entendeu? Então, nós temos isso aqui. Se nós pegarmos, o Wander, você trabalha com mídia, vamos citar aqui, nós temos 2 jornais aqui em São Roque. Do que vive esses jornais? Vive de propaganda, de anúncios, não é isso? Uhum. Pode chamar os proprietários, eles vão dizer isso, olha, se não tiver anúncio, meu jornal fecha. Não, meu site, se não tiver anúncio, então, não tá fecha. aí. O nosso programa estamos no ar porque tem patrocinadores. Agora eu pergunto, ação regional, qual é o anunciante, quem é que está lá patrocinando esse jornal? Durante todo esse tempo, em toda a região. Não tem. Alguém está por trás de tudo isso daí que banca, porque esse rapaz ele não tem condições dele financiar isso daí. Então ele usa como ONG. Mentira. Ele usa como ele sofreu agora essa situação fora de São Roque aqui, que ele foi pego. Então é tudo baseado em cima disso. Extorsão ou oposição a alguém que quer o poder a qualquer custo, que está investindo. Você entendeu? Porque ele propriamente, com sinceridade, às vezes chega até a pensar que ele está sendo usado como laranja. Mas, obviamente, que ele tem que estar recebendo de alguém, porque se ele não tem anunciante, você tem como você tocar o seu programa sem anunciante? Não tem, nem o jornal. E isso é uma coisa que a gente tem que levar à frente. Tem que levar à frente isso. Porque não é possível que essas pessoas simplesmente vão ficar aí, olha, não aconteceu nada, está tudo certo e o prejuízo todo ficar nas minhas costas, nas costas da minha família. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A gente está citando aqui o Emerson José Ferreira Pinto, o Xixo, e a gente quer dizer o seguinte, que a gente vai entrar em contato com o Xixo também, que ele terá a oportunidade, né, de se manifestar, já que ele foi citado, né? E até uma coisa, Glauber, quando a gente teve uma conversa inicial, vamos falar, porque a gente recebeu aqui o ex-prefeito Daniel da Padaria, e eu perguntei para ele, né, das denúncias. Aí até perguntei, aquela denúncia do Mensalinho, falou, já é um assunto encerrado. E alguns dias depois, o Dr. Glauber entrou em contato comigo para confirmar que era um assunto encerrado e que estava tomando uma decisão judicial. E foi, inclusive, antes da prisão daquele caso do Xixo com Araçariguama. Acho que a gente conversou na quinta ou na sexta-feira, aquele episódio estourou na segunda-feira. Até aí, estava preparando a documentação para a gente vir, então a gente só coloca aqui que o Xixo tem o espaço aberto por ele ou por um representante legal para colocar o ponto de vista dele. Né? Eu quero deixar claro só uma coisa que eu acho que é importante. Uhum. A situação da prisão dele, desse flagrante que teve, desse crime de extorsão, não tem absolutamente nada a ver com a questão do Mensalim. Uma coisa não conversa com a outra. É isso que eu quero deixar bem claro. Na verdade, eu não sei o que... Esse processo que vocês estão entrando contra ele foi antes. Eu não sei se já tinha protocolado quando eu conversei com você. Um mês antes. antes. Sim. Na verdade, não é nenhum processo. Foi um pedido de instauração de inquérito para investigar. Não estou acusando ninguém. É para investigar se houve ou não denunciação caluniosa. Eu não estou direcionando. A gente quer saber. Na verdade, qual a razão e quem foi. E já tem, você protocolou e já teve alguma resposta do Ministério Público? Não, na verdade foi um pedido na própria polícia. Na Polícia Civil. Na Polícia Civil. Tá? E agora está tramitando. Agora foi instaurado, agora tá tramitando as investigações, estão colhendo provas e tudo, né? Uhum. É o que eu posso adiantar por enquanto. Não, tá certo. E deixa eu perguntar pro Roque, você foi candidato a vice do Daniel na primeira eleição, Isso. em 2012. Em 2016, você não foi candidato a vice do Daniel, foi o João Paulo, você não foi candidato a vereador, e coloco você com essa ligação com o Daniel. Na administração do Daniel, você teve alguma participação, Roque? Muitas pessoas me ligam nessa situação. Veja bem, uma coisa é você participar de uma eleição, apoiar um grupo, apoiar um candidato, e a outra é a questão administrativa. Na questão administrativa, eu nunca estive dentro da prefeitura para departamento nenhum.
e não tive contato com as pessoas dentro da prefeitura, não pedi nada, não vendi uma agulha, um palito, nada para a prefeitura. Quer dizer, a questão administrativa foi exclusivamente do prefeito. Até então, veja bem uma coisa, eu sou nascido em São Roque, criado em São Roque. O Daniel, quando veio aqui, nós temos histórias de jogar bola junto. Nós vivemos uma comunidade, uma sociedade em que nós temos contato com todas as pessoas. Agora, a questão política é uma coisa, a administrativa é outra. Se eu nunca falei nada para o Daniel, não, eu já falei. Falei algumas coisas que ele podia mudar, que a gente escutava fora e tudo. Isso é uma coisa. Agora, eu desafio qualquer pessoa a ir dentro da prefeitura e perguntar se eu me fazia presente em qualquer departamento. Eu não frequentava a prefeitura, mesmo porque eu não tinha tempo para isso. Eu tenho minha empresa, tenho meus negócios, e a correria do dia a dia, as dificuldades que o país está passando e tudo, quer dizer, você tem que se desdobrar. Eu sou um empresário que eu não trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 10, 12, 14, até mais. A minha família é no mesmo procedimento. Então, se você for lá na minha empresa hoje, está lá meu filho, minha esposa, no outro está o meu outro filho, a minha filha na faculdade. Quer dizer, eu não teria tempo para isso. Quer dizer, as pessoas ligam a questão de você apoiar um candidato com a questão administrativa. Eu nunca tive a caneta na mão para assinar qualquer documento, ou para encaminhar, ou para fazer qualquer negócio por qualquer pessoa. Eu nunca tive isso. Agora, a questão de você acreditar num grupo com uma ideia, com um pensamento, com uma direção em que possa fazer a cidade crescer, eu acreditei, eu apostei. Ah, deu certo, deu errado, já não cabe a mim. Isso aí é obrigação de quem foi o gestor. Eu fui um apoiador, então não fui gestor. Então, deixar claro para as pessoas que confundem. Pô, falavam que eu estava trabalhando no departamento. Uma vez eu falei brincando, eu falei assim, não, eu fui transferido. Quer dizer, não tem nexo, não tem sentido. Eu, durante os 4 anos que o Daniel esteve como prefeito, só para você ter uma ideia, na posse dele não me fiz presente. Eu, quando estava viajando, quando eu voltei de viagem, eu não me recordo, foi 2013, não sei se foi dia 5 ou dia 6 de janeiro, eu fui dar um abraço nele, dar uns parabéns, boa sorte, e nunca mais voltei. Quer dizer, ele administrou a cidade como ele achou que ele devia, eu cuidei da minha vida, como eu tenho que fazer, como qualquer empresário tem que fazer. Agora, essa ligação administrativa, ela não existe. São coisas que são criadas no meio político e divulgadas assim. Então, houve muita divulgação, muita coisa nesse sentido. Até posso falar para você que no início eu até achava interessante, você assim, pô, você está mandando lá e tal. Mas gozado, eu nunca me fiz presente, como é que está mandando? Né? Aí um dia eu estava entrando no supermercado, um doutor falou assim, ai, quem manda em São Roque? Eu falei, é verdade, doutor, manda, mas ninguém obedece. Entendeu? Então, realmente, houve, na verdade, aproveitaram essa situação de uma forma política para poder, obviamente, terem sucesso. E tiveram sucesso, tanto é que tiveram sucesso. Só que eu não sei se vai terminar com sucesso, mas segue a vida. E você segue na política? Você é presidente do partido, né? Sou presidente do PRB. Do PRB. PRB. O Piniquinho não é PRB? Não. Não, o Piniquinho é PR, né? É PR. E não fez nenhum vereador PRB? Não. Nós batemos na trave. Nós tivemos 4 muito bem votados. Tivemos um vereador com 470 votos. Quer dizer, o partido foi bem representado. Só que o jogo, você sabe, não depende de coligação e proporcionalidade. Mas foi, para você ter uma ideia, os 2 nossos mais votados teve mais votos que outros que foram eleitos. É questão de legenda, questão de... Né? A política é assim. Agora, a questão de se vai seguir ou não, olha, esse desgaste que tive aí me fez eu amadurecer um pouco mais. Mas isso também não me inibe de prosseguir. Não é isso aí que me põe a ter medo ou receio de qualquer coisa, absolutamente. Se eu acreditar em alguém que possa ser firme, determinado e fazer alguma coisa pela cidade, eu vou apoiar. Isso é natural. Como cidadão, nós todos temos direito. Não é? Tem alguma questão, doutor Glauber? Não.
Não, acho que é isso daí. Mas deixa eu voltar aqui com o Roque, ele nunca fugiu dessa questão e com certeza deve estar alguém que está acompanhando, deve falar assim, pô, mas essa história de Portugal, e você já falou outras vezes, até que se você puder repetir, que falam que o Daniel é seu vizinho lá em Portugal. Tá? E você nunca escondeu de ninguém, você fala, você tem uma propriedade em Portugal. E o Daniel fala que não tem nada lá. Ele é seu vizinho lá em Portugal? Até gostaria que fosse, sinceramente, não haveria problema nenhum. Não é vizinho, não é vizinho. Fizeram essa ligação porque, coincidentemente, foi durante o mandato dele que eu comprei a propriedade lá. Está no meu imposto de renda, declarado direitinho, como a lei pede, né? Central tá lá, a casa? Está lá, a casa, no imposto de renda, declarado, tudo certinho. Onde fica lá em Portugal, pode falar? Viana do Castelo, é muito bonito. Para ter referência, é perto de Coimbra, norte, do não, Porto? é Porto, perto do Porto. Perto do Porto. Sentido já para a Espanha, bem lá no norte. Mas é interessante Vamos fazer uma visita lá, leva não, a gente lá, estão convidados. Mas para você ter uma ideia, na verdade, se você falar assim, olha, em tese, devo essa minha compra em Portugal, essa ida a Portugal, a uma pessoa que hoje não está no nosso meio, que o Mané do Poço, o Mané português, sempre tive uma amizade muito grande com ele, com a família, tenho a família dele como minha família também, e, na verdade, quem me incentivou a tudo isso aí foi ele. Você entendeu? Ele falava assim, pô, quando eu viajava, eu ia para casa dele, ele falava assim, deixa um pouquinho de dinheiro aqui, guarda um pouquinho. Isso já faz quase 30 anos, Wander. Faz quase 30 anos que eu vou para lá. Então, todas as vezes que eu ia para lá, eu falava assim, pô, quando você vai voltar? Eu vou voltar com uns trocadinhos aqui, deixa aqui. Entendeu? Então, isso me incentivou, porque fez com que a gente acabasse assim, de uma certa forma. A gente abre um pouco. Quando você viaja, você aprende muito. E eu aprendi muito com essa pessoa, devo muito, assim, a nível dessa pessoa me, assim, passar algumas coisas de conhecimento da vida dele, e eu aprendi muito com ele. Sou grato a ele, à família dele, por tudo aquilo que nós sempre vivemos juntos. É muito bacana. Entendeu? Mas a casa é minha, pertence a mim, entendeu? Declarado tudo direitinho. Zé, tem alguma colocação, Zé? Não. Eu só falar essa questão aí de uma questão sentimental. O Mané foi muito amigo do meu pai também. Eu conheci bastante o Mané. Eu não conheci o Mané pessoalmente. Nós tivemos bastante envolvimento assim de amizade, de frequentar. Meu pai gostava muito do Mané. O Mané sempre convidava meu pai. Você, Roque, sempre esteve junto também com meu pai. São coisas aí que a gente ouve e sabe que se levar para frente sem ter a outra parte se manifestando, aí já você faz parte do jogo de fofoca, Então foi bacana a sua pergunta, o Roque bastante aberto aí na resposta, mostrando a lisura da compra dele, que não tem nada a ver com as situações aí que muita gente fala e isso, às vezes, depois quando para desmentir não tem tanta repercussão, né? A fofoca vai longe e depois, quando você desmente, já andou tanto que aquela pessoa última lá não vai conseguir ouvir a tua resposta. Infelizmente, isso daí é, às vezes, falta de responsabilidade de fazer uma acusação sem ter ouvir a outra parte, né? Então, doutor, como é que chama juridicamente? Você entrou com uma ação? Vamos lá. Eu entrei com um pedido. De instauração de inquérito, para ser instaurado inquérito para investigar o enquadramento do crime de denunciação caluniosa. E nesse processo, você é advogado somente do Roque Fan ou você também tem outras pessoas, entre os vereadores e o ex-prefeito Daniel? Veja, a questão é a seguinte, eu fui contratado pelo Roque para entrar com esse pedido. Só que não foi só o Roque a vítima. Todos os denunciados são vítimas dessa situação. Então, é um crime de denunciação caluniosa que se estende a todas as pessoas que foram citadas, que estavam envolvidas nessa história mentirosa do Mensalim. É isso.
Então, não necessariamente você defendendo o Roque, você vai também estar defendendo os outros ali por tabela ou não. Por exemplo, se o Roque receber uma indenização, não sei, vai pedir uma indenização, pode chegar a isso? Um valor financeiro? Eu não vou adiantar nada, por enquanto, Wander. Porque... Mas só imagina, se o Roque lá na frente tiver, vai ser, sei lá, teve uma multa, teve alguma coisa, as outras pessoas entram também, ou esse é o caso do Roque? Os outros teriam que abrir um outro processo? São outras esferas jurídicas, né? São, daí entra uma indenização, a indenização é uma questão civil, não é uma questão criminal. Tá. Então temos que... Sim, no processo crime, por exemplo, vai ser investigado se a pessoa, se a conduta, se ficou provada a conduta da pessoa de ter criado uma situação, tá? Isso tudo vai ser, o inquérito é para investigar, tá? Isso é com a polícia. Foi pedido e foi deflagrado. Agora tá na mão da autoridade policial. Se lá na frente ficar provado o que foi e quem foi, nada obsta de estar entrando com um pedido. Aí, vamos dizer, a gente sai da esfera criminal e vai para civil. Para civil. Sim. Tá. Sim, porque até dar uma dica para a gente aprender aqui. Criminal nunca se tem pagamento de multa, é só pena. Pode ter uma multa, mas basicamente não tem uma indenização. Sim. Na verdade, o que acontece? Se for entrar na esfera se for entrar na esfera civil, entrando na esfera civil, aí você busca uma indenização por dano moral, por dano material. Faz um relatório, estou falando bem a grosso modo, faz um relatório, leva isso para o promotor da situação, vê se realmente se está caracterizado o mesmo crime, oferece uma denúncia e o juiz analisa se realmente procede aquilo que o promotor está pedindo. Bom, prematuramente o juiz analisa, eu vou receber a denúncia, agora chama essa pessoa que cometeu o crime, segundo o promotor está falando, para ela se defender, para ela apresentar as testemunhas. Aí depois que chama essas pessoas, o juiz marca uma audiência de instrução, debate e julgamento, todos são ouvidos, depois o promotor apresenta os seus memoriais, o promotor pode pedir a absolvição, o promotor pede a condenação, desclassificação do crime, se ele entende, não é denunciação caluniosa, é falsa comunicação de crime, não houve denunciação caluniosa, pede absolvição, entendeu? E o juiz pode absolver, ou então, não, realmente houve, o juiz realmente houve, condena. E a partir daí, se houver condenação, pode recorrer, mas de verdade, de tudo que aconteceu, alguma providência tem que ser tomada. Alguma providência tem que ser tomada. Famílias foram envolvidas, né? E agora, vamos aguardar para ver o que vem. Bom, até se falou nesse detalhe da justiça, e a gente tem, por exemplo, aí, vai comparecer um dia aqui, a gente está aguardando a visita da doutora Simone Júdica, né? Sim. Que também já... Excelente advogada. Trabalha com você no tribunal, no júri, né? Já tive... Não, a gente não... Não, ela trabalha assim, como com os outros advogados, sim, né? Ela é a primeira mulher de São Roque, a primeira advogada de fazer um júri, né? Sim. Ela trabalhou com o Dr. Oswaldo Pirulito também. Trabalhou com o Dr. Roberto Mana. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela. E é uma advogada fantástica. Viu? Então, por isso que eu comentei quando ela compareceu um dia, até aproveitando sua presença aqui, eu até estava falando com ela semana retrasada, a semana passada, a gente está tendo essa novela aí, o Outro Lado do Paraíso, e a gente está vivendo algumas questões jurídicas nessa novela. E justamente ela estava comentando, e até saiu um artigo, acho que foi no UOL, dizendo que às vezes a gente está muito acostumado a ver nas novelas
e principalmente nos filmes norte-americanos, a justiça de um outro jeito. E tem muita coisa aqui. Tudo bem, lá nos Estados Unidos o filme está acontecendo do jeito que é lá. Mas aqui, às vezes, em episódios, uma novela, numa minissérie que retrata um julgamento ali de um jeito que não é, né? Tem casos que correm em segredo de justiça, porque envolve questão familiar, e na novela é tudo exposto, né? Com o público, né? Sim. Wander, deixa eu só abrir um parênteses. Eu não sou muito de novela. Mas eu vi alguns capítulos. Mas tava passando na sala e é sempre assim, né? Eu, na verdade, é que nem o nosso programa. Olha, eu não tenho assistido o seu programa. Eu tava dando uma passadinha, eu vi o pra criticar. Olha, eu não assisto o seu programa, mas eu dei uma passadinha, eu vi que tava assim, Glauber Bez, Roque Silva. Pode pôr Roque Fã. Aí eu falei, o que o Roque tá fazendo lá, né? Mas veja bem, eu vi um capítulo a respeito de um júri que teve, que até então só vai a júri crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto e auxílio a suicídio. Fora disso não vai mais. Mas estava sendo discutido lá uma situação, mas um procedimento completamente avesso ao Foi um caso, acho que, de pedofilia que você está se referindo, da filha com a mãe. Não, foi um homicídio. De um homicídio. De um homicídio. É que já matou, né? A mulher lá da tesoura já matou 3 lá, né? A coisa já... Wander, você assiste novela, hein? Mas eu gosto de novela, eu tô lá acompanhando, pô. Ainda mais essa novela, com Juca de Oliveira de São Roque. Com a mulher do juiz de Sorocaba. Sim. E com a mocinha que nasceu em Itu e foi criada nasceu em Jundiaí e foi criada em Itu, pô, com 3 representantes da região, tinha que assistir. Não, tem que assistir, tem que prestigiar, assim. Mas eu vi a cena e o que acontece? Cada testemunha que falava, as partes já iam para os debates. Cada testemunha que falava, as partes... Isso não existe. É para dar emoção. Mas não, e tem outra coisa. O tempo é curto. Testemunha surpresa. O negócio está tudo ali. Olha, aí o advogado fala, eu tenho uma carta na manga. Doutor juiz, gostaria que o senhor chamasse aqui a dona tal. Pô, mas quando você vai ter um júri, as testemunhas já não estão arroladas ou pode existir a testemunha surpresa? Olha, Wander, vai da situação. Mas pode ter, então. Olha, eu vou te falar, vou abrir um parênteses aqui de novo. Eu tive um caso em Votorantim, no júri que eu fui fazer. O promotor tinha certeza que era o rapaz que tinha matado a vítima. E no dia de manhã, surgiu um senhorzinho e falou assim, você é advogado de tal pessoa? De tal pessoa? Eu falei, sou. Eu sei que não foi ele. Eu falei, como é que o senhor sabe? É que no dia eu estava passando na frente da casa quando a vítima morreu, eu vi quem matou. Caramba, na hora ali. No dia do júri, depois, sei lá, um processo que se arrastava algum tempo. Por que o senhor está vindo só agora? Porque eu não moro aqui em Votorantim. Eu fiquei sabendo ontem que ia ser o julgamento do júri, eu nem sabia que o menino estava preso. Só que assim, eu sou um PM aposentado, e eu não gosto de injustiça. Eu quero falar com o promotor. Eu falei, fica à vontade. O promotor resolveu ouvir e pediu a absolvição. Mas e essa testemunha, ela apareceu, foi ouvida? Foi ouvida. Ele poderia entrar em cima da hora ali, poderia entrar. Inclusive foi o doutor Wilson Veloso. Mas veja bem, só que ela entrou, mas só que o advogado de defesa desse rapaz, ou quem estava ali na defesa, sabia que foi acrescentada essa testemunha. Não é na hora lá que fala, vamos abrir a porta e... Isso não dá. Então você sabia... Tipo, porta da esperança. Isso. Então o promotor, o advogado, ele não é surpreendido ali. Ele já sabe quem vai falar. Não, mesmo quem tenha entrado naquele dia, né? O titular da ação penal, o promotor de justiça. E aí o promotor, eu levei a testemunha para o promotor conversar. Eu falei, olha, tem um senhorzinho que está aqui, converse com ele. Se o senhor estiver convencido, eu não me oponho nem um pouco em ele ser ouvido em juízo. E aí ele foi ouvido, e uma outra testemunha também. Eu sei que fluiu super bem e o menino foi absolvido, a pedido do Ministério Público. E localizaram quem matou o criminoso? Eu não sei. Eu acredito que não, que parece que tinha morrido também. O tribunal tem umas coisas maravilhosas, né? Até assim, se gosta maravilhoso no sentido, não, no sentido assim do conhecimento que você tem ali, e as testemunhas, né? Você vê que é uma coisa tão grave, um crime contra a vida, e o juiz que tem todo o conhecimento, o promotor, o advogado, mas são pessoas comuns, as 7 pessoas comuns que vão decidir, né? Se a pessoa deve ser condenada ou não, né? Eu acho que o júri é uma instituição que, nossa, é fantástico. Não é porque eu atuo não, mas eu sou completamente apaixonado. Eu gosto muito dessa área, eu acho que é bem legal.
E você trabalhando no Fórum de São Roque, você foi se interessando, vou ver um júri, vamos ver outro. Na verdade, o que aconteceu, assim, eu... Você trabalhou lá no Fórum, né? Foi estagiário, né? estagiário. Lá na primeira vara. Né? E aí, nessa época, eu conheci o Dr. Osvaldo. Doutor Pirulito. Isso. E logo que eu comecei a divulgar, eu estava com uma semana de OAB, ele me convidou para fazer um júri. Eu defendi Suzana Furacão, que era um travesti, que tinha 1,90 de altura. E, nossa, foi... Era acusado do quê? Tentativa de homicídio, que teve no velório lá no Cambará. Poxa, uma tentativa de homicídio no Cambará. Mas não foi durante um velório? Foi durante o velório. Durante um velório? Durante o velório, porque olha, faz tempo já. A vítima tinha dito pra Suzana Furacão, você não pode ficar aqui porque você é um travesti. Meu Deus. E aí ele falou, não, eu vou ficar. Não, então briga comigo se você for homem. Então tá, e foi pra cima, e a vítima tava com uma faca, ele tinha tomado a faca da vítima e acabou pegando na barriga do sujeito lá e acabou dando tentativa de homicídio. Quem presidiu o júri foi a doutora Glaís Peluso e a promotora foi a doutora Soraya. Duas pessoas assim, fantásticas, assim, que passou por São Roque e deixou saudade, deixou história. Eu só vi um julgamento na minha vida, aliás, uma boa parte, não todo julgamento, do caso do ex-prefeito José Antônio Sanches Dias. E o promotor que veio naquela ocasião, o doutor Nadir. Posso só falar uma... Essa foi uma coisa detalhe? assim, vou dizer, eu até arrepio, porque eu falo o seguinte, eu vi só esse júri, mas dizer o seguinte, eu vi uma final de Copa do Mundo. Eu fiquei impressionado com a oratória do doutor Nadir ali. Não, mas veja, essa... É que não daria até um livro, depois conversar com a Simone se ela não escreve a respeito disso, porque nessa época, era como se fosse assim, Palmeiras e Corinthians, cara. Era um clássico, assim, porque tava o doutor Roberto Mana, o doutor Osvaldo, e na acusação tava o doutor Nadir. Eu assisti ele falando. Não, então ele tinha 3 horas para falar, ele falou 2 horas e 50 minutos, ele deixou 10 minutos pro advogado de acusação da família do Sanches, né? Ele falou 2 horas e 50 minutos. E ele inspirou muita gente, viu? Eu fui um deles. Que o último júri que teve, do Sanches eu assisti, eu ouvi o doutor Nadir falando. E eu lembro que, assim, o dom da oratória é, assim, inerente a ele, assim, não tinha como. Ele começava a falar, de repente, ele fazia uma pausa, você ouvia, assim, as pessoas chorando, assim, sabe? Você ouvia... Citações bíblicas. Sim. Olha, aquilo era para ter sido gravado, né? E outra coisa, e depois ele foi de casos importantes em São Paulo, caso, acho que Ristoff lá da moça, ou ele teve casos importantes em São Paulo. É um promotor muito hoje respeitado. Ele é procurador. Hoje ele é procurador. É como se fosse o juiz em primeiro grau, segundo grau desembargador. Hoje ele é procurador de justiça. Uhum. Né, tá ele e promotores assim de renome, eu não lembro agora, os que fizeram o júri da Suzane Richthofen estão no tribunal também, e o da menina Eloá está no tribunal, da menina Isabela, que jogaram da janela também, aquele caso que chocou, está no tribunal também. Nardoni, né? Acho que é Nardoni. Ele está no tribunal. O tribunal de júri realmente é uma coisa impressionante. Rock Fã, para fechar aqui com você, a gente abriu espaço. Vamos falar por que é fã, né? Porque o seu irmão Francisco, que era o fã, né? Francisco, isso. Ele montou aí as lojas ali na Estevu, né? Não era na Sotero de Souza? Perdão, Sotero de Souza, é isso. Uhum. Ele começou o projeto das lojas fã e a gente vestiu muita gente aí, casou muita gente aqui em São Roque. E olha, eu lembro do fã, o Francisco, ele começou lá vamos dizer assim, no porão do seu tio lá, do Toninho Marques, da Marilene, né? Marilene, ali do seu João Marques. Eu lembro que tinha uma placa lá, Alfaiate. Exatamente. E aí um dia ele montou uma loja e foi ali na Sotero de Souza, lojas fã nos anos 80 ali, era uma potência. Ele ficou um tempinho ali no Mercadão também. Teve no Mercadão também, ele ficou um tempo ali. Aí ele saiu daqui, foi para Piedade, montou loja em Piedade na época, tudo. Houve um crescimento. Só que essa época eu tinha 17 anos de idade. Eu fui para São Paulo, fui servir exército e tudo. Quando eu voltei, aí já segui um outro rumo, aí ficou só os outros irmãos juntos. Eu acabei indo para... Com lojas, a gente tinha loja em Biúna,
Tinha Biúna, Piedade e São Roque, inclusive depois ele pegou aqui aquele espaço do Belmonte ali e fez uma galeria ali também, era loja ali também. E o Francisco, que era um fã, e aí os irmãos viraram, né? Rock fã, Oswaldo fã, né? O Sudário, né? Quem que é o mais velho? O Sudário? Sudário é mais velho. Sudário, da pizzaria Portal. Aliás, precisamos fazer uma visita para ele. Ele tá lá agora no Hotel Alpino. Tá no Alpino. Aí é você, Rock? Nós éramos em 5. 2 faleceram, tem o Sudário, eu e o Oswaldo da sorveteria. Na sorveteria maravilhosa também lá, Quero lá, Quero, é muito bom. Você já tomou um sorvetinho lá, Zé? Já. Você já foi ver, Zé, a sessão de júri alguma vez? Eu fui uma vez, o doutor Roberto Mana Moraes, que defendeu uma pessoa que era relativo a aborto, alguma coisa assim, faz muitos anos. Depois não tive oportunidade não, mas é fascinante esse mundo jurídico, a parte criminal, isso aí é fascinante. A gente acompanha filmes, séries, tudo aí, onde tem o envolvimento todo. É claro que o processo jurídico nos Estados Unidos, nesse aspecto aí dos tribunais e tal, né? Aqui não tem o martelinho, né? Não. Mas você vê, até na novela põe o martelinho lá, né? E não tem o martelo. Mas nos Estados Unidos tem. Depende. Olha, eu tenho uma prima que mora na Austrália. E ela cursou direito aqui, eu não sabia. Eu falei, viu, você tá cursando direito aí na Austrália? Ela falou, não dá tempo. E outra, viu, o juiz aqui usa aquela peruquinha. Aquela peruquinha branca. Mas lá na Inglaterra também, né? Os deputados, senadores, né, Zé? Eles usam, né? É todo uma parada. Uma tradição. Agora os Estados Unidos. Né? Mas é feio. Claro que é. Não, mas é uma coisa. E aqui usa a beca, né? Que é bonito. E tem que estar no tribunal, um juiz não pode estar sem a beca. Não necessariamente assim. Faz parte da indumentária. Isso. Porque na verdade o que acontece é aquilo que divide as partes dos julgadores. Porque o juiz vai estar com uma toga. Então peraí, então eu vou explicar. O que é a diferença de toga e beca? É o juiz togado, é o juiz concursado, né, que ele está ali presidindo a sessão do júri. Ele usa a toga, representa o Estado. O promotor usa a beca, que fica com um cordão vermelho, o do juiz é branco, e a defesa usa o preto, que também é a beca. Né? Então, a defesa é sempre a última a falar, e os jurados decidem, e em cima da decisão dos votos dos jurados, é que o juiz vai dar a sentença. Eu lembro desse caso do doutor Nadir, e ele falou para os jurados em determinado momento, olha, vocês vão ter a missão de... Agora, se a intenção de vocês é condenar, condenem pela pena máxima. Se está falando que pode ser de 10 a 30, condene 30. Se a sua intenção é condenar, condene 30. Não condene dando 10 danos, porque isso é feito uma conta depois, né? Então, falou assim, você tem intenção de condenar, você dando 30, depois vai para lá, para cá, essa pena pode ficar em 20. Se você condena com 10 e depois faz a média, a pessoa pode sair até solta, né? Então, porque não é só falar, eu condeno. Quem está no júri tem que dar também a quantidade. Não. Mas ele falou uma coisa, condene pela pena maior. Não, veja bem. Eu não estava nesse júri que ele disse isso. Mas o fato o juiz vai passar uns quesitos, vai perguntar autoria, fulano de tal fez tal coisa contra tal pessoa. O juiz prepara essas perguntas. Prepara, são chamadas de quesitos. Tal pessoa sofreu por conta disso, morreu por conta desses golpes, vamos supor, com martelo, morreu por conta de golpes de martelo? Sim, morreu. Daí tem o terceiro quesito que é obrigatório. O jurado absolve o acusado, e aí os jurados, se acharem que deve ser absolvido, absolvem. Só que como são 7 jurados, o juiz abre 4 cédulas. Se as 4 cédulas disserem sim, ou 4 cédulas disserem não, o juiz encerra ali e eu não vou saber mais qual é o resultado dos outros 3 votos. Ah, é? Porque tem que ter o sigilo. Né? É uma questão sigilosa. Isso tudo mudou de 2008 para cá. E aí depois, se os jurados não absolverem, aí segue os quesitos. Daí vai entrar as qualificadoras, vai entrar
as questões de privilégio e tal, né? E é esse momento quando fala assim, depois de ter ouvido a acusação, defesa, o juiz está na sala secreta, é isso? Isso, na sala secreta. Daí passa uma sacolinha e os jurados votam, né? E, por exemplo, a pessoa que fica ali como júri, eu sou um jurado. Aquela pessoa que está sendo acusada, ela jamais vai saber a minha posição, por exemplo, se todo mundo deu condenado, mas se de 7 lá, que não vai abrir tudo, né? Mas a pessoa sabe quem o condenou daqueles 7? Não, nem o juiz sabe. Não tem como saber. Porque veja bem, estamos aqui em 6 pessoas. Vamos supor que aqui tem um... Você quer mais uma? Pessoas. Vamos supor que tem mais uma aqui do meu lado. O B, a caneca ali. Então, vamos supor, o juiz pergunta, fulano de tal, o jurado absolve o acusado? Eu recebo 2 cédulas, uma sim e uma não. Se eu colocar sim, ele colocar sim, você colocar sim, você colocar sim, e na hora que você colocar não e ele colocar não, o juiz vai mexer aquele saco, vai tirar a cédula. Então, um voto sim, um voto não. Um voto sim, um voto sim, um voto sim. Pronto, os jurados absolveram o acusado. Eu não discuto se tem mais um voto sim ou não. Entendeu? Porque os 4 votos já dá a maioria dos 7. E essa sala secreta? O juiz, os jurados, os advogados, promotores, ou quem fica nessa sala? Fica na sala secreta o juiz, o advogado, o promotor, os jurados e os oficiais de justiça que recolhem as cédulas. Né? É muito interessante, né? E agora um detalhe seguinte. O júri começou lá segunda-feira, 10 da manhã. Chegou segunda-feira, 10 da noite, e o negócio não acabou ainda. O juiz fala assim, nós vamos interromper a sessão e nós voltaremos amanhã às 8 da manhã. O jurado, ninguém vai para casa. Fica incomunicável. O jurado tem que... Por exemplo, o jurado já na véspera ele já fica incomunicável ou ele chega no dia com a malinha? Porque ele pode ter que dormir, né? Sim, se o jurado chegar, for escolhido, o juiz falar hoje vai demorar, informe as famílias para trazer uma roupa tal. A família entrega para o oficial de justiça a roupa, a pessoa fica com a malinha, mas não se comunica com ninguém. Nem celular, nem nada. Porque se comunicar, anula tudo. E aí quem que vai dormir com ele lá no hotel? Dorme o oficial de justiça? Oficial de justiça. Dorme o oficial de justiça aí, para fiscalizar que ele não se comunica com ninguém. E nem com outro jurado a respeito dos fatos. Um jurado, eles não vão jantar junto, falar, o negócio hoje lá, não. Não pode falar. Fica um oficial de justiça ali fiscalizando. Vamos supor, eu sou o jurado, o senhor é jurado também, fala assim, eu vou condenar. Acabou. Anulou o júri. Anula o júri. Anula o júri. Você vê, então, Zé Roque, né, viu como que a justiça não é barata, né? Não. Um júri, você tem que ter toda essa estrutura, você tem que estar preparado para você ter no mínimo 7 oficiais. Olha, você sabe que tem uma pesquisa que foi feita por um economista. Eu não me lembro agora o nome do economista, mas eu sei um pouco desse teor da pesquisa. Que um processo custa muito caro para o Estado. Custa muito caro para o Estado. Então pense em situações que as pessoas criam o prejuízo que não traz para o seu bolso, para o seu bolso, para o seu, para o meu, todos aqui. Então, não é voltar no assunto, mas é muito caro tudo isso. Muito caro para o erário. Tem que ser levado a sério. Tem que levar em consideração o imposto que nós pagamos. É esse recado que eu gostaria de deixar. Tá. E para fechar aqui com você, a gente ouve assim, uma pessoa pegou 150 anos de cadeia. O cara não vai viver 100 anos, mas também a pena máxima no Brasil é 29 anos? Não, são 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então, os caras foi condenado a 500 anos. O cara, no Brasil, não pode ficar mais do que 30 anos. Não fica. Não fica mais que 30. Só que assim, aqui no Brasil existe uma série de lendas, né? Que não tem pena de morte. Tem pena de morte aqui. Temos pena de morte? Lei do abate. A lei do abate. Se tiver um avião sobrevoando, vou falar bem a grosso modo, se tiver um avião sobrevoando, tem denúncia que esse avião tá transportando pasta base de cocaína. A torre fala assim, viu, melhor você pousar. Não vou pousar, melhor você pousar. Não pousa, abate o avião. Isso não é pena de morte?
E quase aconteceu isso no avião da Guerra da Malvina. Eu já tenho mostrado isso, que entrou no espaço aéreo brasileiro e identificou uma vez, o cara não falava, duas. Então, Sim. mas o que ele atirar ali e matar, o piloto não vai responder a um processo por causa disso. Não, ele Vai responder. vai responder, mas não... Mas não... Outra coisa que tem que ficar claro é o seguinte: responder processo não é ser condenado. Responder um processo não é ser condenado. A gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa é acusada de matar, né? Isso. Então, o que acontece? Temos a pena de morte também na Constituição em caso de guerra. E só uma curiosidade que eu acho que é interessante falar: a pena de morte no Brasil por causa de guerra é pelotão de fuzilamento. Pelotão de fuzilamento. Mas se lembra de algum episódio assim já? Não, nunca teve, porque é da Constituição de 88. Tá? Que eu saiba. Só teve na Constituição de 88. Eu não sei as outras constituições como que era. Mas é o pelotão de fuzilamento. Tem uma lei interessante. E aí, Sim. sem falar em Estados Unidos, que cada estado é um jeito, né, Zé? Tem então, que permite aborto, outro não permite. Prometo que a última pergunta. Você é favorável que na segunda instância, quando a pessoa é condenada, vai para a cadeia ou vamos para a terceira instância? Esse é um assunto muito comentado, porque entrou a questão do Lula agora, mas já é um assunto que vinha antes. Eu vou te falar, sabe? É complicado, depende da situação, depende do caso, tá? Eu, assim, por uma questão ética, eu não posso falar dos meus processos. Mas, num contexto geral, alguns casos deveria ser, assim... Eu acho que é válido, sim, a prisão em segunda instância. Eu vou te falar do Lula. Em 2016, o STF decidiu, não cabe mais, se tiver que recorrer para o STJ, para o STF, que seria, vamos dizer, a terceira instância, o sujeito fica solto, aí entra 1 milhão de recursos. A gente sabe que dá para entrar, entra com embargo de declaração, não deu, entra com outro, para rebater, e depois eu crio um outro artifício jurídico para discutir uma coisa que não ia gerar nenhum prejuízo. Eu vou criando um monte de artifício jurídico, enquanto isso o sujeito vai ficando impune. A sensação de impunidade para as pessoas é muito grande. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondam por si. Vocês acreditam na política e acreditam no político ou não? Hoje. A imagem está desgastada, né, Zé? Tá muito complicado. Bem arranhado. Sabe? Mas não podemos deixar de acreditar. Não podemos nunca generalizar, falar que todo político é malandro ou que todo jornalista é bom. Você tem bons, né? Não dá para generalizar. Eu não sou político, nem tenho pretensão nenhuma, mas veja bem, no depoimento que o Lula deu para o Sérgio Moro, quando o senhor for candidato a presidente da República, sabe? Você vai pegar o Sérgio Moro, todo mundo está endeusando ele. O último herói que teve aqui no Brasil foi Ayrton Senna. Não é? O Brasil ficou carente de super-herói. Aí, de herói nacional. Aí passa o tempo. Isso. Aí passa o tempo, encontra um juiz que trabalha sério. O trabalho dele é super sério. Aí todo mundo endeusa ele. É um juiz que não tem vaidade, você vê fotos dele saindo do gabinete com um saquinho de pão. Não gosta de, sabe, ovacionado no Brasil inteiro, onde ele chega, tem show, em estádios assim, todo mundo ovaciona, aplaude ele de pé. Ele tá lá, tá cumprindo o papel dele. E ó, uma coisa eu te falo, um juiz excelente que eu já conheci, tá? É o Dr. Flávio, que tá aqui em São Roque. Sensacional. Muito sério. Flávio Luiz Carvalho. Flávio Roberto de Carvalho. Flávio Roberto. Sensacional. Um juiz super sério. Sabe? E um grande torcedor do São Paulo e do São Bento de Sorocaba. É verdade. São Bento apoia do ano. Viu? Mas aí a questão, voltando aqui, acabar divagando, a questão da prisão em segunda instância. O Maluf, por exemplo, foi preso agora. Só agora, depois que levou... Agora até as cortinas para ele já estão abaixando. Sim, agora que ele vai preso. Sabe? Então, e não dá uma sensação de impunidade? Não dá? Concordo. Bom, gostando do Glauber, a gente sempre bate um papo, né? Gostei, muito bem. Vamos trazer outras oportunidades aqui para a gente falar dessa questão jurídica, que é bem legal, né? Jurídica é ampla, né? Nossa, coisa que o campo é vasto. passa aqui hoje, amanhã e ainda continua. Zé Balaio, valeu o papo, né? A gente falou dessa questão, né? A gente abriu espaço.
E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma edição aqui. Então, o Carneiro era assim, o craque de ontem, o comentarista de hoje. Obrigado, aí, meu Deus. Agora vai estar analisando. Você que já esteve ali na sala das comissões dos vereadores. Então. Você não esteve na sala secreta, mas ali na sala das comissões, né? Na cozinha. Sempre sai muita coisa nos bastidores, né? No então, café, né? No café. Vamos conversar aqui. Vamos ver às vezes as dúvidas são tiradas ali, um convencimento. É do jogo político. Às vezes o plenário ele vai só ratificar alguma coisa que foi acertada antes, na base do convencimento e do jogo limpo, né? Então, mas também há tentativas de outras coisas ali. Ninguém está livre disso, né? Valeu. Obrigado, Zé. Valeu. Rock Fan, obrigado pela sua participação e a gente agradece aqui a oportunidade de ouvir você aqui no nosso programa Linha Aberta. Obrigado, Rock. Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição. Você sabe que aqui não tem aquela situação, vou fugir da raia, não tem isso. Aquilo que tem que ser nós estamos aí para, graças a Deus, agora tendo essa oportunidade aqui no seu programa de mostrar exatamente o que aconteceu e o caminho que está tomando. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Glauber. Qual o próximo júri? Não tem nenhum marcado por enquanto. Tá. Antes, júri em São Roque era só a cada 3 meses, né? Mas agora mudou. A gente tem praticamente júri... Era assim, março, junho, setembro e dezembro, né? Agora o que eu falo, esse juiz que tá aí, o cara trabalha, viu? Esse trabalha, ele tá... Eu não sei como é que tá a pauta hoje, assim, tá? Que nem eu atendia pela defensoria aqui em São Roque, e tem outros advogados inscritos também, mas tá tendo bastante, viu? Meu, por enquanto, não tem marcado. Tá legal. Obrigado. A gente agradece aqui o nosso Lucas Berlato aqui na retaguarda técnica com o nosso diretor Jair Ribeiro. Muito obrigado pelo espaço. E você acompanha o nosso programa também no site www.webradiogiromix.com.br. Obrigado a você que está aqui conosco. Um grande abraço. Amanhã nós voltamos com mais uma edição do nosso Linha Aberta.